Começar aqui a gravar, nós já estamos gravando já, estamos iniciando nossa aula. Então, Leilson, você vai apresentar aí a sua parte, né? Você vai falar sobre o Evangelho de Marcos. E eu gostaria que você, então, fizesse aí a sua explanação sobre o seu assunto, tá? Já, você pode tomar aí a frente, você já está com a palavra. Leilson? Professor, ele entrou aí? O Alexandre? Não, ainda não. Acredito Mas eu que parece que ele vai falar alguma coisa aí. tudo bem. Então, como você já está na sala, você já começa aí para a gente ganhar tempo. Que ainda tem a equipe do Natan e do Renan para falar. Você quer começar agora, Leilson? Estou ouvindo só um último áudio do Alexandre aqui, professor. Não sei se eu desligo ele aqui, o que eu faço. Ele fala com o senhor aí? Tá, faz o seguinte, Renan e Natan, vocês estão prontos? Renan, Natan? Professor, Sim? nós vamos apresentar depois dos meninos, né? Seria, né? Mas o Alexandre não entrou. O Leilson está tentando falar com ele. Então, eu gostaria que vocês já entrassem já com a parte de vocês e eles dois ficar por último, para eles poderem se organizar lá. Tá, eu vou só enviar aqui eu tava colocando nas normas aqui, porque o meu computador, eu O não achei Alexandre está ele aqui. entrando aqui. Não, Então tá, mas é nós o vamos seguinte, aguardar. hoje é só a nossa apresentação. Hoje não tem, você não vai entregar o trabalho escrito. O Hoje é Alexandre tá só, entrando aí. tá. Hoje é só o trabalho apresentado, hoje é o seminário, entendeu? Tudo bem, entendi. Tá, o Alexandre, boa noite, tudo bem? Alô, Alexandre, Oi, tudo bem? tudo? Então, Alexandre, você já está pronto para começar o trabalho? Professor, eu ia até te mandar uma mensagem para ver se teria possibilidade de eu e o Leilson ou eu apresentar minha parte no dia 24, porque eu ainda não terminei. Ainda não terminou? Não. É o seguinte, Alexandre, dia 24 já tem outra equipe, né? É Dia porque eu olhei no 24 nós calendário, temos o Leandro. que tinha E só o Leandro aí. Presente. tudo bem, Leandro? Tudo bem, professor, graças a Deus. Então tá ótimo. É o seguinte, aí no caso, o Alexandre, ficaria você e o Leandro, dia 24? É, isso que eu tinha pensado. Tá, e dia 17? Pode ser também. É Se porque é o seguinte, a gente não pode estender muito por causa do calendário, tem que obedecer o calendário. E tá eu certo. estava até combinando com os meninos aqui antes de vocês entrarem, até para a gente adiantar algumas datas, para a gente fazer a N2 mais cedo. Mas do jeito que eu estou vendo, parece que não vai ter jeito. Nós vamos ter que fazer lá para o dia 8 de dezembro mesmo, a N2. Então, vamos ouvir o Natan e o Renan. Eles vão apresentar sobre Mateus. E próxima aula será dia 17. Vai ser o Kaique e o Aelson, né? Vai ser o Kaique e o Aelson, dia 17, juntamente com o Alexandre e o Leilson. Pode ser assim? Dia 17? Não, vamos ter que espremer aí tem que fazer um resumo do resumo. Porque aí no caso vai ficar dois assuntos. Hoje seria dois assuntos. Hoje seria Marcos e Mateus. Mas como o pessoal de Marcos não está preparado, hoje vai ser só Mateus. Aí próxima aula, então vai ser Lucas e Marcos, né?
Que aí vai Natan, tô ser, tentando te enviar. duas equipes, entendeu? Aí primeiro apresenta o Alexandre, apresenta o Alexandre e o Leilson, depois apresenta o Kaique e o Aelson na próxima aula, certo? Então vamos Certo. ouvir, pessoal. Qual que é o tempo aí, professor? Que o senhor está distribuindo o tempo aí para cada dupla aí? Não entendi. O tempo que o senhor proporcionou para cada dupla é quanto tempo para a apresentação? 45 minutos. Porque senão eu poderia dividir aqui com o Alexandre, não sei se ele consegue Não, mas ele alguns pediu tópicos para a lá. próxima aula, ele não preparou não. Não terminou não, Tá. entendeu? Então, Natan e Renan, vamos lá, é com vocês. Só um minuto, professor. Oi. Sim, Renan. Tá bom, eu só tô vendo com o Natan aqui. Já vou começar, tá? Tá ok. Eu vou falar sobre o conteúdo, o autor, a data, propósito e estudos recentes. Eu vou por parte, tá bom, professor? Ok. Você tem alguma slide para Não. compartilhar? Não deu tempo de fazer slide não e eu não tenho muita paciência para isso. Ok, então vai ser só no áudio, né? Você só a Só no pregação. áudio. Vai Então ser vai só lá. pregação. Os irmãos ficam atentos aí, né? Ficam orando em espírito. Então tá ok. Percebendo. Tá sedento, é? É. Fica não, meu filho. Professor, então é o seguinte, nós começar pelo conteúdo, eu usei como base aí o Primeiro Carson. primeiro fala o que é que o assunto que você vai abordar, o seu tema, Sim, nós vamos abordar aí o livro de Mateus, né? certo? Mostrar aí o estudo que os teólogos fazem acerca do livro de Mateus. E propriamente eu usei o material do Carson e do Goodrin, certo? Certo, do Gandhi. Gandry, isso. Isso. E começar pelo conteúdo, Carson ele divide aí o conteúdo de Mateus em 3 estruturas. Ele diz o seguinte: se examinarmos o conteúdo de Mateus, nós vamos encontrar 3 teorias predominantes, né? Aí ele divide essas teorias de uma forma seguinte. Ele vem colocar primeiro a estrutura de Mateus. Ele atribui, Mateus, no caso, atribui o seu livro, compõe o seu livro com paralelo a Marcos, né? Então, tanto que isso se torna um problema sinóptico, né? Uma dificuldade que alguns estudiosos encontraram é a questão de associação, né? Tanto Marcos quanto Mateus ali na sua estrutura. Eles acreditam que ou Marcos copiou de Mateus, ou Mateus copiou de Marcos, e entra também a questão do documento Q, né? Alguns estudiosos vêm dizer que Mateus se apropriou muito do documento Q e do livro de Marcos. Então, Carson ele vem dividir, então, em 3 estruturas predominantes. E a primeira, ele vem dizer o seguinte, que Mateus compõe o seu livro estruturando-se em Marcos. Do início, o livro, no início ele vai encontrar os problemas sinóticos e em seguida Mateus faz um paralelo entre os 2 livros. Apresenta coisas que há em Mateus e também apresenta em Marcos. E Gandry no segundo tópico, ele vem falar o seguinte, ele faz a sugestão de Stenhouse, Lloyd Moore e Krantz. É mais ou menos esses nomes aí, desses caras aí que eu não sei. E ele vem falar o seguinte, que
eles defenderam a existência de 3 grandes seções firmemente amarradas ao desenvolvimento do livro, no caso, o livro de Mateus, né? A primeira corresponde à pessoa de Cristo, quando Mateus ali vem fazer ali a genealogia de Jesus, ligando Jesus à raiz de Davi, porque para ele era necessário mostrar que Jesus era descendente de Davi. Então, no primeiro momento, essas 3 sessões vão mostrar isso. Firmemente, ele amarra, ele faz esse ligamento, né, da pessoa de Cristo com a genealogia a Davi. Em segundo Natan, momento, Natan, você está falando, qual é o subtópico? o conteúdo do livro. Tá, do conteúdo. Ok, pode continuar. Não, professor. É o Renan, professor. Ah, o Renan, desculpa. Não estraga o Natan, não. Não, foi mal, foi um lapso. Então, como eu estava dizendo, então eu falei da primeira sessão, né, que ele faz que ele faz correspondente à pessoa de Cristo, o Messias, né, o prometido, o Messias que viria para governar, né? E a segunda trata da proclamação de Jesus. O momento em que Jesus ali é proclamado, começa o seu ministério, o seu desenvolvimento, em que Jesus vai pregando e ensinando e se apresentando, né, em particular. E em terceiro, ele trata do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, o Messias. Nesse momento aqui, é o momento em que nós encontramos os judeus, então, entristecidos, né, porque eles acreditavam que o Messias, que seria o prometido, ele reinaria, né, e não teria uma morte como a de Jesus. Então, ele vem trazer aí, na terceira sessão do livro, ele vem mostrar esse sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E dentro dessas 3 teorias predominantes que eu falei antes, Gundry também vem mostrar deixa eu só subir aqui, que eu fiz um slide aqui só para mim. Gundry também conceitua a terceira teoria da seguinte maneira: as estruturas propostas com maior frequência em torno da observação de Mateus fazer a exposição de seus sermões, ou discursos, né? Quando Mateus ali vem mostrar os seus sermões acerca de Jesus, como o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus aos apóstolos, os ensinamentos de Jesus aos fariseus, e todo esse discurso ali, Gundry vem dizer que esses discursos é o alicerce do livro de Mateus. Com essa base que ele vai apresentar todas as intenções que seu livro contém. Né? Começando ali no início, como eu falei, da genealogia de Jesus. Aí Jesus vem pregar o reino, né? O reino que não seria o reino terreno, mas sim um reino celestial. E depois ele vem a mostrar ali o sofrimento, né? Como nós falamos no tópico 3. O sofrimento e a ressurreição e a crucificação de Jesus. Então, em primeiro momento, ele divide o livro nessas 3 partes e nessas 3 sessões. Cada parte é explicada com suas sessões. Na divisão, agora, eu vou falar sobre o autor. A autoria do livro, professor, ela encontra algumas divergências, né? Divide opiniões. Porque alguns, inclusive eu estava lendo na Bíblia de Estudo Genebra, e lá alguns estudiosos vêm questionar sobre essa autoria do livro de Mateus. Eles não atribuem a Mateus. Eles envolvem até um Papias e o autor do documento Q. E logo mais à frente também eles vêm dizer que outros estudiosos já, né, debatendo a ideia dos primeiros, vêm dizer que o mesmo escritor que compôs ali o livro Q também pode-se dizer que seja o escritor de Mateus. E logo mais adiante, outros estudiosos vêm dizer que atribuem sim a Mateus, né? Eles atribuem a autoria do livro a Mateus diante
diante das comparações com o próprio livro que eles fazem. Então eu escrevi o seguinte: eu acredito em uma comparação com Mateus, a outra obra foi escrita chamada Documento Q, né? Esse material serviu como base de estudo para o livro de Mateus, né? Eu li em Gundry essa seguinte afirmação, que o material, e Gundry ele afirma, né? Ele acredita que o autor de Mateus foi o próprio Mateus. E também o documento Q, certo? A autoria de Mateus se torna mais compreensível, se nós acreditarmos na sugestão de que Mateus também tenha escrito o documento Q. E aí, para afirmar essa teoria, lá na página 215, Gundry vem dizer o seguinte: a organização muito bem elaborada desse evangelho está provavelmente em harmonia com os interesses e habilidades de um cobrador de impostos, que no caso era Mateus, né? Então, só para afirmar aí a minha colocação, foi lá na página 215 de Gundry. Local de origem. Local de origem. Esse local de origem aqui, professor, é o Natan que vai falar, certo? Quer que eu fale agora? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Você pode sim. falar. Aí eu entro em seguida com a data. Então vamos lá. Natan? Ok. Vou falar aqui o ponto. Fizemos a estrutura do trabalho organizada naqueles tópicos que foram requeridos, né? A gente poderia apresentar outras coisas. A gente foi bem sucinto a falar só essas partes mesmo do. Vou tentar abrir meu Word aqui, que bem na hora que eu vou entrar, o negócio inventa de querer fechar. Mas eu vou falar o tópico 1.3 sobre o local de origem. Pois bem, nós usamos o Carson e o Gundry, né? Pois bem, o Carson ele vai falar que apontar o livro de Mateus tem sido difícil. Apenas a autoria de Mateus tem sido difícil. O que os pensadores têm em mente é que o livro de Mateus tem sido defendido como um produto da comunidade cristã, não apenas de um indivíduo, de uma obra de um autor individual, mas de uma comunidade cristã. E mesmo que ocorram essas divergências, né, devido aos críticos da forma e tudo mais, o autor vai dizer que, independente disso, é capaz de se estabelecer a procedência geográfica, né, do livro de Mateus, aonde ele foi escrito, o local de origem desse livro. Seguindo, então, o que nós temos da tradição dos pais da igreja, eles sustentavam a ideia de que a obra tinha sido escrita em aramaico e podia, então, especificar suas origens palestinas, né? Mais especificamente no lugar ali no campo da Judéia. Entretanto, tem aqueles que insistem em dizer que o livro de Mateus tem como origem a Síria. Eu coloquei aqui uma citação que eu acho interessante ser mencionada. Carson vai falar assim: tem sido propostos outros centros, Alexandria, Cesareia Marítima, Edessa e Fenícia. Tem todas elas os seus defensores. A alternativa mais plausível para a Síria é a Transjordânia. Em suma, não é possível termos certeza quanto à procedência geográfica desse evangelho. Porém, a Síria é talvez a proposta mais provável, mas nada de importante depende dessa decisão. O Gundry, por sua vez, ele vai apontar, né, a localidade de Antioquia, sendo a ideia apontada também por Inácio, né? E por que essa defesa de ser Antioquia o local de origem é tão relevante? Justamente porque Inácio, o bispo, né, da igreja de Antioquia, foi o mais antigo testemunho acerca do conhecimento do evangelho escrito por Mateus. Deixa eu ver qual que é o próximo ponto. Acho que é o 1.4. Se for 1.4, é o Renan que vai falar. Eu volto apenas no 1.5. Sim, eu aqui novamente. Correspondente à data, professor,
novamente nós encontramos aí a dificuldade dos estudiosos na questão da data, porque eles afirmam o seguinte: se Mateus, né, Gandry vem dizer o seguinte, que Mateus corresponde ao mesmo período de Marcos, né? Ele data esse período aí de 45 a 60 depois de Cristo, certo? Mas peritos conservadores, eles data diferente. Eles consideram o argumento de interesse de Mateus e eles afirmam que Mateus é o único evangelista a usar o termo igreja. E, professor, tem um negócio aqui que eu não entendi, né, quando eu estava estudando, só que eu não vou saber em qual livro que eu vi. É o seguinte, lá alguns vêm dizer de 70 AD, e aí eu não soube decifrar no que quesito eles falavam, mas Gandry vem afirmar aí, né, para terminar aí a questão da data. Alô? Renan? Acho que a bateria do seu microfone acabou, Renan. Eu não soube entender isso. Tá, volta um pouquinho o que você falou, que a sua voz sumiu, seu áudio. Você está ouvindo, Renan? Natan, você quer contribuir? Professor, Eu vou falar aí. Sim, Renan, Desculpa. voltou? o senhor está me ouvindo? Agora sim, mas você deu 2 apagão aí que não deu para entender nada. Por isso que o senhor ficou em silêncio, então. Não, eu fiquei falando, você que sumiu. Pois é, por isso que eu lhe fiz uma pergunta e aí o trem aqui não saiu nada. Tá, então Então, assim, sobre a repete data, a pergunta, por favor, vamos retomar. Vai lá. eu encontrei uma dificuldade de entender o seguinte, eu não Sim. lembro em qual foi o livro, não sei se foi no Carson ou se foi no Gandry, que eu li a respeito de alguns estudiosos datarem aí 70 AD. Esse AD seria o quê? A datação do AD livro. e DC. AD é Anno Domini. Então é 70 depois de Cristo. Então, aí é o seguinte, então tem essa divergência, né? Gandry vem dizer o seguinte, que o período da datação de Mateus corresponde ao mesmo período da datação de Marcos, que é 45 a 60 depois de Cristo. Então, foi em Carson que eu li que outros estudiosos acreditam que essa data é posterior, ou seja, 70 de 70 a 80, ou é de 70 a 75, para um trem assim, depois, AD, né? Então é depois de Cristo também. O Natan, quer contribuir, Natan, sobre essa dificuldade da data? Não, professor, aí não tem muito a acrescentar, não. Como nós utilizamos tanto o Gandry quanto o Carson, aí tanto corre para esse lado, corre para o outro. E nessa questão das críticas mas vai ficar nessa volta. Posso contribuir depois com outros pontos. Certo. Eu prefiro, professor, acreditar Tá, é o na teoria seguinte, de... Renan, é o seguinte, o que o autor, o Carson, provavelmente quis falar é que a data da escrita de Mateus, a data mais correta é antes do ano 70. Só para a gente ter uma noção, todos nós aqui na sala, o ano 70 depois de Cristo foi um ano, foi um marco no calendário da igreja, porque no ano 70 depois de Cristo foi a destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Então, os autores afirmam que esses livros dos evangelhos e as cartas paulinas não foram escritas depois do ano 70,
porque em nenhuma delas, em nenhum desses livros, tem o relato da destruição de Jerusalém. Então, o ano 70, só para ficar gravado na mente de vocês, que vocês não esqueçam mais, o ano 70 foi um ano em que aconteceu a destruição de Jerusalém, da cidade e do templo de Jerusalém. Então, foi um ano em que os judeus foram dispersos, né? Que é chamado de diáspora. Foram dispersos por todas as nações, no ano 70 depois de Cristo. Então, essa data é uma data muito importante. E aí, em todos os comentários que você vai ler, eles vão dizer, esse livro foi escrito antes do ano 70. Professor, O único livro do Novo Testamento escrito depois do ano 70 é o Apocalipse. Porque aí João não estava mais em Jerusalém, ele estava ilhado na ilha de Patmos, exilado, né? E então ele fala da perseguição, né? Quando ele fala da besta que persegue o povo santo, do anticristo, então ele, em certo momento, ele está falando da destruição de Jerusalém, né? E também está falando de eventos futuros. Então, o ano 70 é esse ano marcante na história da igreja, tá? Sim, Natan. falando, eu lembrei então o que o Renan havia pontuado sobre a questão da. Mas aí é a questão dos críticos, né? Sobre essa questão da escrita posterior ao ano 70. Carson vai falar isso mesmo, sobre ser a escrita posterior. Mas considerando, por exemplo, aí já o olhar crítico, né? Ele vai falar aqui que, por exemplo, naquela parte que eu disse sobre o local de origem, aqueles que aceitam, né, que apontam a Síria como local de origem do Evangelho de Mateus, para essa concepção ser viável, os críticos que apoiam esse pensamento colocam o escrito, a datação, sendo posterior a 70 depois de Cristo, que seria a forma que seria possível. Aí já eles também não vão pensar que é Mateus, o escritor, né, tudo mais, que é a igreja e tudo mais. Mas nós sabemos que, sendo Mateus o escritor da forma conservadora que nós entendemos, o escrito é depois da queda, antes, né, antes da destruição de Jerusalém em 70 e tudo mais. Mas o que o autor vai pontuar é justamente essa questão do pensamento crítico. Porque a crítica, na verdade, ela vem para desmerecer, né? Ela vem para desacreditar, né, o Novo Testamento, digamos assim. A origem, né, a legitimidade, a originalidade. Então, os caras vão dizer que foi a igreja que escreveu, que é um produto da mente dos discípulos, e uma série de coisas. Então, assim, é bom você citar os críticos, mas você pontuar que é uma crítica, né? Porque se você só afirmar o que os caras dizem e você não argumentar que você está afirmando sobre uma crítica, aí as pessoas que te ouvem vão achar que você está defendendo a visão da teologia liberal, né? Então, quando você for falar do assunto, em qualquer lugar, você tem que falar, olha, a visão crítica, né, a visão da teologia liberal é essa, mas a visão ortodoxa, né, a visão mais segura, é essa outra, né? Então, você apresenta as duas, mas sempre mostrando que visão se refere, né? A que linha de interpretação se refere o que você está afirmando, certo? Isso é importante para você situar o ouvinte, né? A pessoa que está te escutando. Então, de repente, você está aí num debate, em algum lugar, na TV, no rádio, e aí a pessoa que está lá te ouvindo vai achar que o ponto de vista seu é o mesmo da teologia liberal. Então, a gente cita só a título de conhecimento, a título de informação. Beleza? Então, quem é o próximo agora? Qual o próximo tópico? É o Natan ou o Renan ainda? Sou eu. Agora eu vou então falar Vou falar o tópico 1.5, destinatário,
O tópico 2, propósito. 2.1, um pouco sobre o texto. 2.2, sobre a aceitação do cânon. Aí o Renan volta e eu finalizo com 3.1, contribuição. Pois bem, vamos lá. Destinatário é algo bem curto, né? Bem a quem Mateus vai levar a carta, né? Uma vez que o escrito de Mateus, nós vamos ver uma grande veia judaica, né? É meio difícil, os autores vão colocar que é um pouco difícil tentar entender que Mateus estava tentando alcançar outro público em específico que não fosse justamente os crentes judeus, né? Da sua própria região. Então, os destinatários são os crentes da sua própria região, os judeus da sua própria região. Lógico, né, que devido depois a replicarem a mensagem, logo o Evangelho de Mateus vai alcançando outros lugares, por exemplo, chegando também aos gentios e tudo mais, mas em específico, Mateus falando ainda mais para que se cumprisse a questão do público-alvo, né? Seria um pouco inviável pensar que seria para os judeus que não entenderiam isso. Então, os destinatários são justamente esse povo de sua própria região, os judeus. Então, a ideia é que esses povos pudessem ser alcançados depois, né, os gentios. Não, a gente não pode descartar isso. Mas, em específico, em primeiro momento, os destinatários são os judeus da sua própria região. O propósito do livro de Mateus, de modo geral, nós temos não apenas o livro de Mateus, né, mas os evangelhos em geral, ainda mais os sinóticos, se resumem nada mais, nada menos do que agrupar, organizar, ensinar e organizar sobre os ensinos, sobre a obra, sobre a vida, as parábolas de Jesus. Então, para que outros povos, em tempos posteriores, e até a própria comunidade, entendesse e conhecesse os feitos de Jesus. Uma vez que os apóstolos começam a morrer e tudo mais, a tradição oral, e eles têm essa preocupação em perpetuar o legado de Cristo, os ensinos de Cristo para uma próxima geração. Então, o propósito é fazer com que os ensinos de Cristo, a obra de Cristo, a vida de Cristo, além de não desaparecer entre a comunidade cristã, possa alcançar depois outros povos, né? Porém, cada um, mesmo sendo sinóticos, nós temos em cada livro traços de individualidade nas suas intenções. Por exemplo, Mateus, ele parece nos mostrar, segundo o que os autores vão escrever, né, que ele foi escrito com o propósito de fortalecer os cristãos judeus, inspirando-os ao evangelismo. No final, né, a questão final vai falar sobre o evangelismo, alcançar outras nações, mas, sobretudo, devido ao momento que estavam passando, o escrito de Mateus se assemelha ao escrito do autor aos Hebreus, né, que vai escrever para que os cristãos judeus, no momento da crise, das perseguições, suportassem a perseguição e se desviassem da apostasia. Então, vendo essa preocupação contínua de Mateus em relatar momentos do Antigo Testamento, por exemplo, isso aconteceu para que se cumprisse. Ele insiste bastante nisso. Então, é nítido perceber o propósito de Mateus, a intenção de Mateus, partindo desde a janela de Abraão, de Davi, de assegurar também que Jesus era o Messias, de cumprir, de mostrar o Antigo Testamento para esse povo. Eu quero fazer uma citação do Carson, que ele vai falar assim: se nos limitarmos a temas amplamente aceitos, certamente é razoável inferir que Mateus desejava mostrar, entre outras coisas, tópico 1, que Jesus é o Messias prometido, o filho de Davi. Tópico 2, que muitos judeus, especificamente os líderes, pecaram, deixando de reconhecer a Cristo durante seu ministério. Então, ele vai falar sobre essa questão de pontuar, né, que os judeus da época, ele vai escrever, com o propósito também de mostrar que em sua época Jesus foi rejeitado. Terceiro ponto é mostrando um reino escatológico, né, porque Jesus pregou bastante sobre isso, e Mateus, em específico, mostra bastante os ensinos de Jesus e esse lado escatológico de Cristo, falando sobre a sua vinda, o seu reino e tudo mais. O propósito 4 apresentado é que esse reinado messiânico continua
continua se manifestando no mundo através dos crentes, tanto judeus quanto gentios, quando eles se submetem à autoridade de Cristo, vencem as tentações, suportam as perseguições. Então, é como se o evangelho do reino, um dos propósitos, ele vai mostrar, continua através da perseverança da obra da igreja aqui na terra. E o ponto final é que o reinado messiânico não é apenas um cumprimento, né, de uma esperança do Antigo Testamento, mas também a amostra de um reino consumado, o qual surgirá quando Cristo, o Messias, voltar em pessoa, trazendo então a esperança para esse povo. Indo para o tópico 2.1, texto. Esse aqui Nathan, uma pontuação aí em relação ao propósito. Foi bom você ter falado aí que Mateus escreve para os cristãos judeus, né? Porque se você disser que Mateus escreve para os judeus, isso aí não é assim, não é uma expressão correta. Porque ele escreve para a igreja que estava saindo do judaísmo e que precisava de um ensino, né, de uma palavra que confirmasse a messianidade de Cristo, né, que confirmasse o reino davídico, né, de Cristo. Então, por isso que Mateus, como um bom judeu, ele vai apresentar para a igreja recém-convertida, vinda do judaísmo, porque a igreja nasce, né, o seu berço é no judaísmo. Então, Mateus tinha que apresentar um argumento aceitável para esse público, né, para os seus ouvintes, os seus destinatários. Agora, o livro dele também é destinado a judeus, aos outros judeus não convertidos, pelo fato do livro ser um livro evangelístico, né? De certa forma, ele termina o seu livro dizendo: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, tem um aspecto evangelístico no livro de Mateus. Aí, nesse ponto, aí o livro também é para os judeus não convertidos. Outro aspecto importante que você deve pontuar é que o livro de Mateus, ele é um livro também didático, é um livro pedagógico. É um livro que Mateus junta, né, as histórias de Jesus, os milagres, os ensinamentos, os sermões, em forma de um conteúdo escrito, para que a igreja se fortalecesse, para que a igreja aprendesse, para que a igreja não esquecesse os ensinamentos de Jesus. Então, o livro, o Evangelho de Mateus, como os demais, tem também esse aspecto pedagógico, né? É o didaquê, né? É a didática, é o ensino, é o fortalecimento da comunidade, é para que a comunidade tivesse ali o discipulado, né? Aprender com os ensinamentos de Jesus, a seguir Jesus, né? Então, tem esse ponto, né? Todos os escritos do Novo Testamento têm essa questão didática e pedagógica. Eu estou dando esse toque só para contribuir mesmo na sua pesquisa, né? Você está de parabéns, está indo muito bem. Pode dar continuidade aí. Até sobre essa questão do ponto de Mateus e os ensinos de Jesus, isso aí tanto é uma peculiaridade, uma singularidade do livro de Mateus, que vou ressaltar um pouco aqui à frente, nas contribuições do livro de Mateus, né, que se distingue dos demais quando a gente analisa o livro de Mateus, que possui muito mais ensinos, né, parábolas de Jesus do que os demais. Então, também, justamente por isso que o senhor falou, de relatar isso, escrever isso, para deixar para a igreja gravado, para que eles aprendessem os ensinos de Jesus. O tópico 2.1 vai falar sobre o texto. O tópico 2.1 e 2.2 aqui, que eu vou terminar eles aqui, o Renan já vai para o tópico 3, eles são bem curtinhos, bem rápidos mesmo. Sobre o texto, o Carson vai dizer assim que se nós compararmos, por exemplo, Atos, Hebreus, que são livros que têm o seu próprio estilo, que são livros que cumprem a sua função específica, Mateus ele é muito mais estável, né? E ele
é semelhante a Lucas, ele é semelhante a Marcos, justamente por essa questão de ser um sinótico. Então, analisar ele é difícil você estudar e entender o texto de Mateus se não for relacionado à questão sinótica. Ele não é um livro que tem suas peculiaridades, como, por exemplo, Apocalipse, Carta aos Hebreus, o livro de Atos, que é um livro singular, um livro independente. Então, analisar o livro de Mateus, o texto de Mateus, que nós vamos ver, por exemplo, muitas vezes é a questão das variantes e tudo mais, mas o texto de Mateus em si muito se relaciona, né, aos outros, os demais, justamente por essa questão sinótica. A aceitação no cânon, que é o ponto 2.2, isso aí é algo, o livro de Mateus e os evangelhos em si, né, ainda mais o livro de Mateus, foi algo que desde o início foi muito bem aceito. Enquanto a sua aceitação no cânon, né, o evangelho de Jesus escrito por Mateus foi universalmente reconhecido desde que publicado. Aí o Renan vai falar agora e eu vou finalizar com o tópico 3.1. Tá me ouvindo bem, pessoal? Sim, pode falar, Renan. Amém. Sim. Então, o meu é o tópico 3, né, na nossa divisão, é os estudos recentes acerca do livro de Mateus, né? Professor, eu vou começar aqui usando aí o material do Carson. Carson, ele pontuou o seguinte, referente a Mateus, alguns comentaristas ingleses, eles desconsideravam Mateus. De todos os outros evangelhos canônicos, esse eles desconsideravam. E Carson, ele vem trazer, então, alguns materiais que estudaram, né, recentemente, elaboraram a obra referente ao livro de Mateus. Vou começar aqui sobre o livro escrito aí por Beatty, né, 1981, que ele traz aí uma análise bem convencional aí, né, sobre o livro de Mateus. E também nós temos aí a obra de Gundry, né, que o autor aqui, Carson, vem pontuar, de 1982, que ele, inclusive, ele vem dizer que é um detalhado estudo crítico da relação do texto grego, né, mas chega a conclusões estudiosas. Todas as tendências acham implausível que não tenha sido bem recebido. Ou seja, né, nós encontramos até agora aqui Carson dizendo que ligeiramente nós de primeiro momento entendemos que o livro de Mateus não era tão aceitável assim dentro desses padrões aqui de escritores como um estudo bem aprimorado, né? Então ele só vem pontuar a obra de Gundry, né, que é um estudo detalhado. E eu faço menção disso e pego aqui um comentário de Carson, que ele vem dizer assim, muitos estudiosos têm concentrado a atenção nas diferenças entre Mateus e Marcos, e entre Mateus e aquilo que pode recuperar do documento Q, a fim de identificar o que é distintivo no Evangelho de Mateus. Embora muitos desses estudos tenham apresentado ideias interessantes, não poucos têm uma base tão estreita que são um tanto quanto excêntricos. Ou seja, né, por mais que alguns estudiosos, né, e principalmente aqui ele vem pontuar aqui Borca, né, Barth e Held. Então ele vem pontuar esses três aqui que são os que mais se intensificaram aí nesse estudo de Mateus, né? Dedicaram esforços sobre a relação aí do livro de Mateus. Contudo, Carson escreve o seguinte, que alguns estudos têm sido aceitos, em especial essas obras que eu falei, né? E ele defende que Marcos e Mateus, eles apresentam, novamente nós voltamos lá àquela discussão anteriormente, que Marcos e Mateus eles apresentam duas distinções de ensinamento. Marcos ele mostra ali que os discípulos que Jesus ensinava, né, para dar sequência ao seu ministério,
eles têm uma dificuldade, eles têm uma certa dificuldade de entender qual é a mensagem que Jesus está ensinando a eles, né? Isso eu estou dizendo o que Carson vem falar, vem afirmar. Ele escreve o seguinte, que os discípulos eles têm dificuldade de entender o que Jesus quer lhes ensinar. E eles só entendem quando Jesus os chama em particular e lhes explicam, né, o que ele queria dizer. No caso, nós encontramos muito isso nas parábolas, né, a qual Jesus chamava os discípulos e lhes explicava a parábola em particular. Já em Mateus, Carson vem dizer que encontramos os discípulos entendendo os ensinamentos de Jesus de maneira fácil e clara. E Carson ele conclui dizendo o seguinte, que ele afirma que os estudos que alguns estudiosos têm se preocupado com a leitura de Mateus do jeito que as pessoas têm lido Mateus, né? Holisticamente. Esse nome eu demorei, professor, para gravar ele. Eles têm se preocupado com a maneira dos leitores, né, ou estudiosos acerca de Mateus, nessa maneira de ler, né, holisticamente. Ou seja, ler Mateus com suas próprias qualidades. Mesmo que eles tenham mantido um olhar sinótico, mas eles têm essa preocupação. Até mesmo porque eles acreditam que Mateus ele tem que ser lido e entendido como um livro após Marcos e não antes de Marcos. E essa é a preocupação deles. Então, é basicamente isso. 3.1, Nathan, contribuição e a parte final. Pois bem, já podemos finalizar, professor? Ok, fica à vontade. Então, falando que agora, finalizando com as contribuições, né? Quais são as contribuições? A questão a contribuição e o propósito, muitas vezes, podem parecer sinônimos, né? A questão de qual o propósito do livro, qual a contribuição que o livro gera. Mas aqui, em específico, são as contribuições. Pois bem, como nós vemos, e como nós falamos antes, né? A contribuição de Marcos, ela por ser sinótico, se assemelha também às mesmas contribuições de Mateus, né? São as mesmas contribuições praticamente que a de Marcos e a de Lucas. Qual a maior contribuição dos evangelhos? Eles oferecem, né, um testemunho, o que o autor vai chamar de testemunho basilar, né, a base do testemunho de Cristo, acerca de tudo que Cristo falou, de tudo que Cristo pregou, fez, e de tudo que Cristo foi e é. Então, a fundamentação do ministério, da obra de Cristo, assim como também a sua morte e ressurreição, é a maior contribuição não somente de Mateus, né, mas de todos os evangelhos em específico, todas as obras dos grandes evangelistas. Carson, entretanto, ele aponta que Mateus, singularmente, né, e primorosamente, ele contribui com aquilo que o professor falou antes, relatando os ensinos de Jesus. Diferente dos outros, Mateus vai contribuir, uma das suas contribuições primordiais é sobre os ensinos de Jesus, o que vai servir não apenas para o ensino da igreja, mas também como um papel fundamental da preservação dessas palavras, né, que precisavam ser preservadas. Uma coisa é fato, e o autor vai trazer, é que se Mateus não escrevesse, não registrasse, não deixasse isso registrado, arquivando, guardando os ensinos de Jesus, as parábolas, por exemplo, o Sermão da Montanha, fato é que a igreja seria muito mais empobrecida, né? A igreja, em questões de ensino, em questões de edificação da fé, a nossa fé seria muito mais empobrecida se faltasse escritos, parábolas, ensinos como esses. Mas essa é uma das contribuições de Mateus. Além do mais, Mateus, cooperando com Lucas, ele é o único, né, que vai cooperar com Lucas para reforçar sobre o nascimento de Jesus, trazendo lá o fato de Jesus, trazendo sobre o sonho de José, trazendo sobre o anúncio a Maria, trazendo sobre a fuga de Jesus para o Egito. Então, diferente dos outros evangelistas que não o fazem, Mateus contribui, né, ajudando com Lucas, que é o outro, que também vai falar sobre esse fato do nascimento de Jesus.
Outro ponto, outra contribuição de Mateus, ele é responsável por fazer essa relação entre o Novo e o Antigo Testamento, né? A nova e a velha aliança, de forma primorosa e como ninguém. Então, ele é responsável por contribuir para a teologia e para o entendimento da igreja sobre essa ponte, a ponte do Novo e do Antigo Testamento, sobre a transição da nova para a nova aliança, e além dos títulos messiânicos, né? Que através de cada título, Filho de Deus, Filho do Homem, claro que não são expressos apenas em Mateus, mas cada um em Mateus é utilizado de modo específico, trazendo a sua funcionalidade, trazendo as suas circunstâncias. Esses títulos também possuem seu peso e significado, Filho de Davi e tudo mais. Então, essas são algumas das contribuições do livro de Mateus. Aqui nós encerramos a nossa fala. Certo, eu quero parabenizar, né, a dupla pela apresentação. É claro que o tempo aqui é pequeno, né, e a nossa proposta é trazer essa visão panorâmica, né, de cada evangelho, né, de cada escritor, de cada escrito, né, do Novo Testamento. E aí vocês trouxeram aí o básico, né, sobre o conteúdo, sobre o propósito, sobre o destinatário, os autores, data, né? As contribuições, né? Os estudos recentes sobre o livro. Então, esse é o básico e foi muito bom a apresentação de vocês. Eu quero aqui estender à classe, a turma que está aqui conosco, a oportunidade de alguém falar alguma coisa, trazer a sua contribuição, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu quero deixar em aberto agora esse momento. Alguém quer se voluntariar, quer trazer aqui sua contribuição? Todos têm a liberdade, viu? Por exemplo, o pessoal apresenta, mas aí no final a turma toda participa, né? Não é só os dois, ou apenas um que vai falar e o restante fica calado sem falar nada. Então, quero deixar aqui para alguém, se quiser trazer a sua contribuição, o momento está em aberto. Mais alguém? Um de cada vez, né? Um de cada vez para não dar tumulto, né? Não tumultuar. Cadê o Solomão? O Solomão não vai falar nada. Não é possível, não. Ele não tá Professor, aí, não. Então. Sim. Leilson, Sim, Leilson. eu queria fazer uma pergunta, professor, Claro. concernente à crítica. Essa crítica, as críticas elas surgiram mediante ao povo no qual a escritura veio a ser descoberta, professor, ou não? Leilson, eu preciso que você... eu não entendi. Assim, eu não sei se os demais colegas entenderam a sua pergunta. Tem como você reformular novamente a sua pergunta? Faz aí de novo a pergunta. É porque eu escutei bem, mas eu não entendi assim, o ponto que você quer entender, entendeu? Pergunta Porque, novamente, assim, por favor. sim, então, tranquilo. É porque, no caso, a escritura de Mateus, desde já, ela foi, de alguma forma, listada aos crentes judeus, positivo? Certo. E eles mesmos provieram deles mesmos as críticas mais bruscas, ou todas as críticas, ou vieram de outros povos as críticas, eles aceitaram o Entendi. texto? Agora eu entendi. É o seguinte, Leilson, quando a gente fala de crítica, nós até estudamos um pouco, né, sobre a crítica da fonte, crítica da forma, crítica da redação. Essas críticas, Leilson, elas surgiram depois do século XVIII. Até o século XVIII, até o século XVII, que foi a Reforma Protestante, né? Não havia essa crítica, né? Como a gente tem hoje.
Essa crítica, na verdade, ela nasceu com a teologia liberal, que ela surge no século XVIII, logo após o estabelecimento da ideologia iluminista, né? Então, através do iluminismo, que surgiu a teologia sistemática como uma forma de responder aos estudiosos dessa época, como forma de responder a eles, apresentar a eles um evangelho, entre aspas, mais coerente para a visão deles, né, que eram os cientistas, os filósofos, os sábios, né, da sua época, que a teologia liberal acabou fazendo um desserviço, né, digamos assim, à teologia ortodoxa, que foi colocar dúvida, né? Foi colocar dúvida, foi dizer que a Bíblia é cheia de mitos, dizer que o Evangelho é cheio de mitos, dizer que o Evangelho é uma produção, é uma obra da mente da igreja e não dos seus escritores originais. Então, a crítica, Leilson, ela vem daí, né? Nesse momento que surge essa crítica, tá? Lá no começo, lá no século I, existiram algumas heresias, mas foi muito mais no sentido de tentar entender, por exemplo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a Trindade, né? As três pessoas da Trindade. Foi mais no sentido de tentar entender esses assuntos que surgiram algumas heresias, algumas coisas erradas com relação a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Mas isso aí foi combatido pelos pais da igreja no primeiro século, primeiro, segundo, terceiro século. Então, desde essa época começaram alguns problemas, que eram chamados de problemas internos, né? Algumas heresias, alguns desvios doutrinários. Naquela época a doutrina estava sendo estabelecida, né, através dos pais da igreja. E aí depois, muito tempo depois, no século XVIII, através do advento do iluminismo, foi que começaram a surgir essas críticas, né, que veio através da teologia liberal, tá? Então, certo. Então, professor, é viável citar de que acreditar que essas críticas que provieram após aí essa situação que o senhor mencionou é devido à morte das pessoas que testemunharam as ações miraculosas de Jesus, os que acreditaram no que viram. Logo após isso, começou a surgir as críticas porque já não tinham mais as provas viáveis que eles precisariam ver para crer? É porque, olha só, da época de Cristo, né? Digamos aí, do Marco Zero, né? Depois de Cristo, que aí é o nascimento da igreja. Até o século XVIII são 1.800 anos, né? Então, no século XVIII, nós temos a explosão da ciência, né? Com a reforma protestante, a ciência ela recebe uma certa liberdade, digamos assim, porque aí a igreja católica não mais subjuga os cientistas, né, os filósofos, os pensadores, e aí nós temos uma certa independência da ciência. E aí a teologia, né, os teólogos dessa época, do século XVIII, eles tentaram explicar a Bíblia de forma científica, para que os cientistas entendessem e aceitassem a Bíblia como uma fonte segura, uma fonte verdadeira. Mas aí nessa tentativa de explicar a Bíblia na linguagem científica, tirando da Bíblia os milagres, a parte sobrenatural, foi que esses teólogos
que depois passaram a ser chamados de teólogos liberais. Esses teólogos caíram num erro, né, numa armadilha de trazer, ao invés de fortalecer as escrituras, né, os escritos, eles fizeram foi enfraquecer a Bíblia, a própria teologia em si. Então, isso foi no século XVIII. E por que que eles fizeram isso? Por que que eles consideraram esses eventos da igreja, por que que eles consideraram como mito? É porque já se passaram 1800 anos, já estavam longe, né, do acontecimento, não tinha mais pessoas vivas para contar a história. Então, eles partiram daí, né, a distância da escrita, o sentido, né, perderam o sentido, o verdadeiro sentido do que o autor bíblico queria trazer. Então, eles começaram a aplicar o texto, qualquer interpretação, né? Isso aí fala muito dos movimentos religiosos de hoje, que coloca qualquer sentido no texto bíblico, né? Não o sentido original. Então, eles disseram que o texto perdeu o sentido original. Mas a teologia ortodoxa diz que não. O texto continua com seu sentido original. A Bíblia tem um significado, ela tem uma interpretação correta que a gente deve resgatar. É aquilo que o escritor queria transmitir. Existe um sentido. A Bíblia não é um livro que você abre em qualquer texto e você mesmo diz o que aquele texto quer dizer. Não, não é você que impõe ao texto um significado. O texto, por si só, ele tem um significado. Existe um significado, um sentido no texto bíblico. Então, os teólogos liberais trabalharam nessa linha, né? E é dessa linha aí, dessa interpretação alegórica, né, que os pais da igreja, alguns pais da igreja também fizeram, como Agostinho, é que muitos movimentos hoje, movimentos religiosos, querem fazer o mesmo, é atribuir uma interpretação alegórica para qualquer texto bíblico, e não é assim que funciona. Então é isso, Leilson. Então a crítica vem daí, tá? Não é lá do começo. No começo não teve essa crítica, não. No começo o livro, os textos eram aceitos sem muita dificuldade. Mais alguém quer trazer uma contribuição, além do Leilson? Ô, Renan, eu estou aqui, só que eu não vou fazer pergunta, não. Estou tranquilo. Beleza, Salomão. Mais alguém? O Kaique está aí caladinho hoje. Também não tenho perguntas, professor. Certo, mas se vocês quiserem afirmar, pode afirmar. Às vezes não quer perguntar. Tem alguma afirmação? Mas acho que a apresentação foi boa. Então tá ótimo. O Aelson. Tem não, Aelson? Tá ouvindo? Tá? Seu microfone tá desligado. Mas eu entendi. Você balançou o dedinho assim, é capaz que você quis dizer que não quer falar, né? Fica tranquilo, professor. Não, beleza. O Alexandre, quer falar alguma coisa? O Leandro? Não, hoje eu quero me abster do meu direito, preparando para o dia da minha apresentação. Beleza. E o Leandro? Não, tá tudo tranquilo, tudo compreensível. Certo. Então tá ótimo, gente. Nós vamos terminar por aqui, já passaram já das 21 horas. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu espero que tenha ficado claro, né, a apresentação dos nossos colegas. Professor, Oi. eu queria fazer uma pergunta, mas para o senhor mesmo, sobre a apresentação da minha parte aí. Eu posso utilizar outros comentários ou só mesmo o material que foi estudado mesmo?
É claro, você pode apresentar. Quanto mais recurso você usar para pesquisar, mais rica será a sua apresentação, tá? Ah, não, então tá ótimo. Pode usar. É claro, você tem que usar obras assim, seguras, né? Você não vai pegar qualquer livro aí, qualquer coisa de internet, né? Fontes assim, que a gente não tem segurança, mas você pode usar obras aí seguras, pode enriquecer o seu comentário, tá? Ah, tá. Mas os comentários, o que eu vou usar é os comentários que eu tenho lá em casa, né? Que é Certo. um pouco do Isber, do Matthew Henry, um pouco de um pouco que tem lá em casa. Tudo bem, sem problema. Então tá, gente, ninguém mais quer se manifestar, então nós já vamos Eu encerrar. quero me manifestar. Parabéns. Você falou alguma coisa, Renan? Isso, eu mesmo. Sim, pode Aquele, falar. o resumo que o senhor passou lá daqueles 3 tópicos, daquela aula anteriormente, que o senhor ia viajar e tal, o senhor deixou um resumo para nós fazermos. Certo. Eu posso lhe enviar? Como é que funciona? Eu já fiz já. Certo. Existem duas opções, né? Tem o formulário do Google, né? E tem a plataforma para você responder lá. Aí que é bom que fica Ah, não, gravado não, lá, entendeu? não, eu prefiro no formulário, então. Aquela plataforma não presta, não. Que resumo é esse que eu não lembro dele? Inclusive, eu tenho até que ver se eu mandei no grupo. Alguém pode me ajudar? Eu não lembro se eu coloquei o questionário no grupo lá no formulário do O último Google. que eu vi foi a aula 10, o último que eu vi. Aula 10? Não, O que eu vi, né, mas professor? Mas eu não sei se tem outro, né? isso. Não, Não, mas tem a aula aula 11 aqui. a aula 10 a aula 11 é a de hoje, não? Hoje é a 12, né? Aqui tem aula 11, Então 11 foi a aula passada. Hoje é a 12. 27/10. Isso, exatamente. 27 Então, do 10. pessoal, O senhor colocou mesmo, tá eu certinho. coloquei no formulário, né? Uhum. Então tá, Kaique, obrigado. Então, Renan, dá uma olhadinha no grupo lá, que eu coloquei o questionário no formulário do Google, tá? No Ah, formulário tá, não tem Google. resumo, não, tem questionário, né? É questionário. Ah, sim, o questionário eu já respondi na plataforma. Isso, é o número 11, da aula 11, que hoje é a aula 12. Certo? Então, a aula de hoje não tem questionário até o final desses seminários, mas a aula passada, né, foi aula normal, tem o questionáriozinho lá. Então, vocês vão lá, respondam na plataforma ou no formulário. Entendeu, Renan? Sim, professor, entendi. Beleza. Então, vai lá e procura lá no grupo e responde lá. Então, tá, Beleza, gente. obrigado. Muito obrigado aí pela paciência, pelo tempo de vocês. Tenham todos aí uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Então, só para a gente acertar, antes de finalizar, eu estou com a agenda aqui aberta, então vamos ver aqui, juntamente com vocês. Eu vou só, deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Sim. Beleza, então, eu quero só mostrar para vocês aqui como é que está a nossa agenda. Então, tá aqui, ó, a agenda de hoje seria o Alexandre e o Leilson, né, em Marcos, e o Natan e o Renan. Então, eu vou pegar, eu vou colocar, vou abrir aqui o espaço e vou colocar a primeira equipe, né, eu vou colocar aqui para dia 17, tá? Então, só um instante. Então, tá aqui, ó, dia 17 vai ser essa equipe aqui, que seria de hoje. Então, vou só alterar aqui a data. Então, tá aqui, ó, dia 17/11 vai ser Marcos e Lucas, certo? Tá tudo certo? Vocês estão me compreendendo? Então, vai ser Sim. Alexandre, Leilson, Kaique e Aelson. Agora, eu quero ver com o Solomão, se tem condição do Solomão, de você, Solomão, apresentar o seu trabalho dia 24/11, para a gente colocar a N2 para o dia 1/12. Tem condição, Ok, Solomão? professor, não tem problema não, tá certo. Pode Dia ser, né? 24, então. Uhum. Então tá, Solomão. Então eu vou alterar aqui a data, ó, da apresentação. Vou colocar aqui 24
do 11. Estou alterando aqui para ficar tudo agendado. Então ficou assim. Professor, Oi. qual a data final de entrega do trabalho escrito? O trabalho escrito está marcado para N2, então vai ser dia 1/12. Né? Ok. Nós estamos acertando aqui para fazer N2 dia 1º de dezembro, que aí a gente ganha uma semana de dezembro. Professor, Sim. esse trabalho escrito é o que a gente vai produzir do livro mesmo aí, né? Por exemplo, o meu é de João. Aí eu tenho que escrever tudo isso aí e passar para o senhor, Seguindo os tópicos, né? Está aqui a estrutura, ó. Aham, entendi. Tá? Esses tópicos aqui, só para lembrar vocês, é o corpo do trabalho, tá? Não, além disso aqui, você vai colocar o conteúdo pré-textual, que é capa, contracapa, sumário, e o conteúdo pós-textual, né? Que vai ser a contribuição final, né? Considerações finais e, né, a referência bibliográfica, tá? Então vai ter aqui você vai ter a sua escrita pré-textual e pós-textual. E esse conteúdo aqui é o conteúdo do texto em si. É o desenvolvimento do seu trabalho. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Ou tem todas as dúvidas? Não, professor, para nós, Professor, eu eu já só, tá tranquilo. Sim. eu só vou falar que eu vou sair agora porque eu tenho que ir no aeroporto buscar minha sogra, tá bom? Ah, é? Isso. Rapaz, que chique, hein? Chique nada. Você Chique se tivesse é um andando no cara avião. caridoso pra caramba, hein? A sogra Pois é, veio de Salomão. avião, hein? Pensa, hein? Você é um cara caridoso, hein? Chique é Buscar quem anda de sogra. avião, professor. Eu tô andando de carro, hein? Moço. É isso aí, né? A sogra veio de Dependendo longe da para sogra, a gente visitá-la. exporta ela. Aí é uma sogra, hein? Tá certo. Então, pessoal, vamos desligar. Boa noite para Pô, é todos. brincadeira, minha sogra é boa demais. Tenha uma ótima Vigia, semana. Salomão. É uma ótima semana Tchau, para gente. todos. Obrigado aí, Natan, mais, gente. Renan, e todos que participaram. Obrigado, Kaique, aí pelo apoio. E tenham todos Amém, uma ótima Deus semana e até o abençoe. nosso próximo encontro. Obrigado. Até mais. Até mais.